Olá, sétimo ano, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem. Estamos dando início aí a mais uma semana de aprendizagem, né, de ciências. Espero que vocês estejam em casa, porque ainda a gente está sofrendo com essa pandemia. Não sei se vocês foram na rua, mas só que está bem preocupante, porque muitas pessoas estão se aglomerando sem a devida segurança, sem o uso da máscara, sem levar o álcool em gel. Então, caso vocês necessitem ir na rua, principalmente no mercado, né, que todo mundo tem que ir, levem a máscara, usem a máscara, levem o álcool em gel, para a gente poder aí ter uma maneira de poder esterilizar o nosso corpo da melhor forma possível. E quando chegar em casa, é necessário tomar banho também, para a gente poder esterilizar aí, e se tiver um vírus, enfim, ali a gente consegue destruir. A gente vai começar aí a falar sobre as máquinas e os combustíveis que essas máquinas utilizam, tá? Nenhuma máquina ela consegue funcionar de maneira natural. Ela precisa de alguma coisa para poder funcionar. E as máquinas que a gente vai falar agora, principalmente os automóveis, eles precisam de combustíveis que alimentam eles ali, junto com o uso da bateria que tem no carro, para eles poderem rodar, né? Para eles poderem funcionar. Então, isso daí está na página 48 e o iniciozinho da 49, que tem um texto de biocombustíveis. Na próxima aula, que essa próxima aula já será ao vivo, vai ser sobre máquinas a vapor, tá? Então hoje vamos falar apenas sobre os combustíveis, tá bom? Então aí a gente vai falar sobre os carros, os geradores e as turbinas. Elas são exemplos de máquinas térmicas, pois funcionam a partir do consumo de energia térmica. Esse tipo de energia é usada pelos seres humanos em diversos processos e mecanismos e é obtida em grande parte a partir da combustão, ou seja, a partir da queima de combustíveis. Então aqui, gente, carro, geradores e turbinas, tá? Estou colocando aqui na ordem, carro, gerador e turbina, eles são exemplos então de máquinas térmicas que eles precisam de energia térmica para poder funcionar. Então a combustão é uma transformação química que precisa de 3 elementos para poder ocorrer: combustível, material comburente e energia, tá? Então esse conjunto aí vai dar o resultado que é energia mesmo. Na maior parte dos casos, o gás oxigênio atua como comburente. Eu não sei se vocês sabem ou vocês já fizeram o experimento de uma vela. Se eu acender aquela vela ali, quem vai estar alimentando o fogo daquela vela vai ser o gás oxigênio que está ao redor, né, que está no ambiente. Agora, se eu pegar aquela vela está lá no pratinho, que às vezes a gente coloca porque faltou luz em cima de uma latinha, enfim. Mas se eu colocar um copo ali bloqueando a passagem de oxigênio, ajeitar aqui, ó. Supor que a vela está aqui, tá? A passagem de oxigênio aí dessa vela, o que vai acontecer? Essa vela ela vai apagar, tá? Porque não tem o gás oxigênio alimentando a chama dessa vela. Então, ele vai bloquear a passagem de oxigênio. Então, na maior parte dos casos, o gás oxigênio atua como comburente. Em um fogão a gás, por exemplo, o combustível usado é o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, ou gás natural. Ao ser liberado e entrar em contato com o oxigênio do ar, ou com uma faísca, que seria energia, ocorre a combustão, que vai gerar o quê? A chama e a produção de energia, tá? A gente tem aí no mercado vários tipos de botijão de gás que são utilizados para gerar a combustão, ou seja, para gerar fogo, tá? Para gerar energia. Então tem esses aqui. Isso aqui ele vem de forma líquida, é por isso que o botijão de gás, quando você carrega, né, ele cheio, ele é muito pesado e ele se converte e ele vai ser de forma gasosa, ele vai se transformar para forma gasosa e daí vai gerar a combustão, vai gerar a chama, tá? Se você girar lá a parte do fogão, vai ter liberação do gás, então você vai perceber que essa liberação do gás ali vai ter o quê?
vai ter em forma gasosa. Mas só que a gente precisa colocar o fogo ali, apertar lá o botãozinho ou acender com fósforo, né, para entrar em contato ali com aquela combustão, com aquele gás, para poder acender ali aquela chama. Se eu deixar aquilo ali rodando não, deixar gerando aquele gás, a gente vai ter um problema sério, porque a gente vai o quê? A gente vai respirar aquele gás e a gente pode vir a morrer, tá? Então a gente precisa ter cuidado também nesse momento de acender ali o fogão. Caso você nunca tenha acendido, é importante você estar com um adulto do seu lado para ele poder te ensinar. Caso você tenha medo, então é melhor não chegar perto por enquanto, tá? Principalmente criança pequena, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a criança pequena vai lá e vai girar, e aí isso aí vai poder gerar até um acidente dentro de casa, até uma explosão, ok? Então, outro exemplo aí que a gente tem que gera energia, que gera o fogo, é a madeira, tá? O que foi provavelmente um dos primeiros combustíveis usados pelos seres humanos. Por meio dela, os povos dominaram o fogo e o utilizaram para se aquecer, iluminar o ambiente e até no preparo de alimentos. A gente fala que isso aí é o fogo a lenha, né? Muito usado ainda em cidades do interior. Algumas pessoas têm uma área assim de lazer e usam bastante madeira e colocam ali para gerar o fogo e aí cozinhar em cima dessa madeira, e a gente fala que é o fogo a lenha, tá? Então, um dos primeiros movimentos aí do calor, né, para a produção de calor, para gerar o fogo, foi mesmo o uso da madeira. Aquecendo essa madeira, ela consegue aí gerar o fogo nessa parte aqui de baixo, tá? E também é muito usado para iluminar ambientes e também para preparar os alimentos, como eu já tinha falado. Só que a madeira hoje em dia não é muito utilizada como antigamente, né? A não ser que você vai fazer uma comida aí usando mesmo a madeira. Então, atualmente, a grande parcela de energia consumida no mundo, ele é proveniente dos combustíveis fósseis, que é o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, que vocês estão vendo aí na imagem, que são originados da decomposição de restos de alimentos e plantas durante milhares de anos em camadas profundas do oceano e do solo, tá? Então, principalmente o petróleo, aqui no Brasil, ele é um recurso natural muito utilizado, mas assim, pode vir a acabar, tá? Deve não, vai acabar, porque ele é um recurso limitado, ele vai ter um limite ali. Então, isso tudo aqui, quando essa plataforma aqui, os caras que trabalham, né, aqui no Brasil é a Petrobras, trabalham, eles vão tentar pegar o máximo de petróleo possível dessa área aqui. Quando acabar, eles vão mudar de lugar, eles vão carregar essa plataforma para outro local, tá certo? O uso desse tipo de combustível ele teve início no século XVIII, com o advento da primeira revolução industrial, sendo o carvão mineral, como vocês estão vendo aqui na imagem, o primeiro combustível fóssil utilizado. Hoje sabemos que os combustíveis obtidos do petróleo liberam mais energia por grama material do que madeira e carvão. Ou seja, o petróleo visto economicamente, ele gera muito mais energia e mais rápido do que usando o carvão mineral e a própria madeira, tá? Porque o material deles é muito pouco, né, para gerar ali, e o petróleo a gente acaba encontrando em grande quantidade no ambiente em relação a esses dois, e também ele vai dar uma resposta mais rápida ao ambiente, que é a geração de calor, que é a geração do fogo, que seria a geração aí de energia. Então, muitos veículos modernos, carros, caminhões, ônibus, obtêm energia por meio da queima de combustíveis, como a gasolina. A gasolina, ela vem do petróleo. O álcool, aqui no Brasil, é produzido através da cana-de-açúcar. E a escolha do combustível, ela é influenciada pela capacidade de produzir calor em uma quantidade economicamente vantajosa e pelo seu bom desempenho durante o processo de queima. E a gente também tem aqui a terceira opção, usada em muitos estados, não a maioria, por exemplo, o Distrito Federal não usa o gás natural, tá, nos carros,
Os postos de combustível só tem a gasolina e o álcool, que é também conhecido como etanol, tá bom? Então, voltando a falar aí do gás natural, usado aqui no Rio de Janeiro, ele em sua combustão, por exemplo, então o gás natural, ele emite menos gases intensificadores do efeito estufa em sua combustão. Então, assim, o valor do IPVA, que a pessoa ela tem que pagar aí do automóvel no início do ano, acaba sendo mais barato por causa desse consumo bem baixo e também a poluição é bem pouca em relação à gasolina e ao álcool, né, ao etanol. Então, proporciona também maior durabilidade aos equipamentos em que é utilizado, diminuindo o custo com manutenção e reposição. Se você vê aqui, esses três no posto de gasolina, a gasolina ela acaba tendo um valor mais alto em relação ao etanol e em relação ao gás natural. O gás natural ele é o mais barato no posto de gasolina, mas o gás natural, os carros eles não vêm de fábrica já com gás natural. Você tem que procurar instalar, né? O responsável de vocês, enfim, tem que instalar, mas isso aí fica por opção. Você pode vir a não ter o gás natural instalado ali no seu carro, e aí a maioria dos carros eles são flex, né? Ou seja, aceita tanto a gasolina como o etanol, e aí você pode ver aí o que é melhor, né? Normalmente o etanol ele é mais barato do que a gasolina, tá? Só a única desvantagem é que o etanol ele acaba consumindo mais do que a gasolina no carro, tá ok? E para a gente fechar, vamos falar aí dos biocombustíveis, que os biocombustíveis eles são derivados de biomassa renovável que podem substituir parcialmente ou totalmente combustíveis derivados do petróleo e gás natural em motores a combustão e em outro tipo de geração de energia. Os dois principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol, né, que eu tinha falado para vocês, que é o álcool, obtido a partir da cana-de-açúcar, e em escala crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais e adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis, como o caso dos caminhões, tá? Muitos caminhões utilizam aí o biodiesel. Cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos aqui no Brasil já são renováveis. No resto do mundo, 86% da energia vem de fontes energéticas não renováveis. Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil ele alcançou uma posição almejada por muitos países que buscam desenvolver fontes renováveis de energia como alternativas estratégias ao petróleo, ou seja, para não utilizar 100% petróleo, a gente utiliza essas energias chamadas energias renováveis, principalmente o gás natural e principalmente a cana-de-açúcar que se transforma em etanol, que é o álcool utilizado nos automóveis, tá? Então, com isso, a gente vai fechar a metade da matéria. A partir de semana que vem, vamos entrar ao vivo na aula, no horário da aula. Então, é importante que vocês também não sentem aí em frente ao computador e não peguem o celular para acessar no momento que é para entrar. Vocês precisam estar conectados, tipo uns 10, 5 minutos antes, tá? Para se preparar. E na hora que for para entrar, no horário, vocês vão logar. Tá? Eu tô falando isso por quê? Porque até você pegar, ligar o computador, ele demora, acessar a internet, você entrar na plataforma, isso tudo aí demora. O link, ele vai estar sempre disponível no Google Sala de Aula, tá ok? E sempre no meu horário, no caso. Então, todos os professores vão entrar no horário ali para você poder assistir a aula. Essa aula vai ser ao vivo comigo, você vai poder tirar suas dúvidas. Como eu já tinha falado antes, e os professores também falaram, a história do microfone que vai estar ligado do seu celular ou do seu computador, é necessário você desligar e no momento oportuno ali, no momento que você precisar tirar uma dúvida, você pode vir a digitar ou você vai falar, professora, não entendi tal situação. E a gente vai tirando, tá? Para casa, você vai fazer
é o exercício da apostila da página 47, ok? 47 por quê? Porque eu não tinha passado, que eu tinha falado sobre dilatação, e aí eu vou terminar essa matéria na próxima aula, para a gente poder fazer a atividade, tá ok? A gente vai ter aí em torno de 60 minutos de aula, tempo suficiente para vocês tirarem a dúvida e eu passar o conteúdo, tá? Então, eu espero vocês semana que vem. Fiquem bem. Tchauzinho.